Se o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo a todos. Seu Fiz e Finanças está começando e já adianto que temos muita coisa para falar, desde aquele panorama que você já está acostumado, e sim, já foi 15% do ano. E aí, o que você vai fazer com esse restinho de ano? Vai investir em FIIs? Tá investindo em FIIs? Está entrando nas emissões? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E algumas brincadeiras à parte. Surgiram várias dúvidas do meu último vídeo com relação à polêmica dos CRIs, né, com relação à nova regulamentação. Né, o tema principal desse vídeo vai ser o desmembramento, né, do que aconteceu do vídeo passado com relação a opiniões divergentes dentro dos principais especialistas, tanto aí a parte de advogados, né, opinando sobre, quanto também alguns gestores que já se posicionaram sobre as mudanças e possíveis impactos nas carteiras e na indústria como um todo. Então, só para voltar aqui um passo atrás, e você perguntou ali, deixou muito claro, né? Eu vou deixar o vídeo aqui, inclusive, o link do vídeo, que eu explico minuciosamente o que aconteceu, mas você me perguntou lá, tá bom, Danilo, seu vídeo é muito bonito e ficou claro, tal, mas não ficou claro os impactos no meu bolso. Afinal, eu que sou cotista, e o que isso vai impactar, né? Eu vou ganhar mais, menos rendimento, eu vou ganhar ou vou perder dinheiro com isso? E realmente eu refleti e faltou alguma perspectiva minha, apesar de não estar muito claro ainda essa visão ser um pouco mais embaçada para o futuro. E, além disso, a gente vai falar todo aquele panorama mensal que eu costumo fazer, de como que estão as performances até o momento, dos principais segmentos também, e o que rolou aí de notícias, de principais notícias que impactaram o mercado de FIIs, e também uma coluna bem interessante do Bora Investir da V3, com 3 gestores falando aí de 2 principais segmentos e apostas deles. Eu fiz um pequeno resumo aqui, vou trazer para você. Para 2024 são as apostas deles. E já começando aqui, sem delongas, já nesse tema principal, falando dessa polêmica, né? Eu sou bastante ansioso, já vamos logo para o que interessa, nada de deixar para o fim. Só para contextualizar rapidamente quem está chegando agora, no programa passado eu falei sobre a nova regulamentação dos CRIs, né? Das novas emissões de CRIs, que veio ali no dia 1º de fevereiro, poucos dias antes do meu aniversário, sim. Eu fiquei mais velho e no apagar das luzes, quando ninguém esperava, veio aí uma bomba que o CMN deixou e saiu correndo. Criou uma nova regra para a novas emissão de novos CRIs, caso agora a empresa que emitir esses papéis, ela tem que ser realmente do segmento imobiliário, ou seja, 2/3 ali da receita da empresa tem que ser dela mesmo, core, o negócio em si. E isso também teve algumas mudanças ali nos prazos mínimos para LC e LCA, mas não é o objetivo desse vídeo. E o CMN mudou essa regra no meio do jogo e vai impedir algumas emissões de CRs que vinham com muita frequência de empresas que não eram ligadas principalmente ao setor imobiliário na destinação e originação dos recursos, né? Então, por exemplo, CRI da Redditor, DASA, o famoso CRI de aluguel que a gente estava citando. E nesses 15 dias que passou, né, que soltou a bomba e o CMN saiu correndo, alguns especialistas vieram falar sobre o assunto, e temos um especialista aqui no Clube FI, que é o Felipe Ribeiro. Teve uma reportagem do Ribeiro falando sobre a ferramenta CR Data, do impacto de 30, que teria barrado aí 34% dos CRIs, e teve um baita estudo dele, e teve mais levantamentos subsequentes sobre CRAS também, e desde o daquele dia 1 até hoje saíram alguns relatórios gerenciais, e eu peguei os 2 primeiros que eu vi falando diretamente sobre a opinião desse assunto, dessa mudança, e o que me chamou muita atenção foram que vários gestores soltaram gerenciais depois do dia 1, não no dia 2, não no dia 3, e sim no dia 8, até o dia 15, 16, e não sequer colocaram uma palavra sobre o que aconteceria ou se não aconteceria, quais operações seriam ou não seriam impactadas. Nada foi falado, e isso me causou uma bastante estranheza,
e aí eu não sei se é por questão de corte de datas, corte aí de referência de datas de gerencial, por exemplo, o gerencial é referente a janeiro, e o gestor optou por não colocar nada por essa data de corte, então preferi não tomar nenhuma uma conclusão sobre essa questão de opinião, vamos esperar aí março, né, para ver se em relação a fevereiro é falado alguma coisa, mas vou colocar aqui os que eu encontrei logo de cara, que foi a opinião da Clave, também tem um fundo de papel, que colocou claramente, ali eu vou até ler aqui na minha colinha, e ele colocou aqui, por fim, 1º de fevereiro, o CMN publicou a resolução 5.118, limitando alguns laços de CRI para futuras operações. Lembrando que não impacta ali o estoque desses CRIs. Então, para trás nada muda. Sei que no Brasil até o passado é incerto, mas nesse caso não. Entendemos que essa estratégia não terá impacto direto relevante para nossas originações, pois o foco de veto foram lastros de financiamento para empresas de capital aberto coligadas a elas, que não sejam do setor imobiliário, assim como em instituições financeiras. Outros vetos foram direcionados, para laço, ele fala para operações intercompany também, operações de reembolso. Então, no fundo da Clave, eles colocam que eles não veem tanto impacto, e aí ele fala de roadshow e etc. Então, muito tranquilo para a Clave, e uma outra gestora também, que é a Quiné, muitos de vocês devem conhecer, também colocou que em praticamente todos os relatórios gerenciais deles a mesma nota, que também eu vou colocar aqui na tela. Ela também situou as pessoas do que estava acontecendo, e é importante, né, da gestora aqui colocar em detalhes o que está acontecendo, como se o investidor deveria ser só o investidor daquele fundo, né, como se a gestora tivesse como aquele único cotista, e aquele cotista tivesse aquele único fundo, e ela tem que explicar tudo para ele de maneira bem clara, e não subentender que o cotista tem que saber do que está acontecendo por outros fundos ou pelo próprio FIS e Finanças como vocês. Mas a Quinéa colocou aqui que cumpre ressaltar que a situação dos fundos de CRI-CRA da Quinéa sempre teve como foco operações diretamente relacionadas ao financiamento do setor imobiliário e agrícola, respectivamente, de modo que não são esperados impactos relevantes. Então, mais uma gestora falando que não vai ter impacto nenhum. E tendo uma reflexão aqui bem clara, eu sei que é bem fácil falar quando está tudo bem, a conversa é muito mais agradável, e também sei que serão os primeiros, ou seja, isso deve vir outros falando à medida que isso fique mais claro para eles também. Mas que fique esse incentivo, e cobro todas as gestoras de CRI a pelo menos comentar a sua perspectiva quando essas duration dessas operações acabar. O que vai acontecer? Vai aumentar o risco do fundo, se necessário? Porque entendo aí que o yield e a taxa devem manter para não impactar aí o mercado que é tomador de yield, não impactar a cota. Então, nesse primeiro momento, as cotas não devem ser impactadas, porque os fundos devem mexer nessas carteiras e não devem abdicar aí também de rentabilidade. Mas vão manter o mesmo risco? Eu preciso saber, essa é a minha preocupação, essa é a sua preocupação com isso. Já estão sentindo alguma dificuldade de encontrar novas oportunidades de negócio, novos business, novas originações que mantenham o risco atual da carteira? É uma dúvida que me surge aqui. Como está, né, os meses que vão vencer dessas operações em relação ao prazo médio total da carteira? Ou seja, tem operações que vão vencer agora, tem operações que vão vencer daqui a um tempo. Vocês vão encontrar oportunidades com o mesmo nível de risco-retorno como o atual da carteira? Então, a gente não sabe se vai ter um problema de oferta e demanda desse dinheiro todo voltando para a carteira dos fundos, e se eles não vão ter tantas oportunidades, né, do mesmo risco-retorno para alocar. Então, é o princípio básico de oferta e demanda, que a gente pode ter um problema aí de pressão de preço, ou de pressão, nesse caso, de taxas dos CRIs. Na minha visão, do pior caso, né, que a gente pode ter é a diminuição ali dos rendimentos, se manter o mesmo nível de
de risco-retorno. E se manter o mesmo rendimento, aí tem um pior do pior caso, que é aquele fundo que é high grade se transformar no middle grade, e aquele fundo que é middle grade se transforma no high yield, e aquele que é high yield vai se transformar no quê? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês do que esse fundo vai se tornar. E aqui eu faço um gancho para a tempestade que está acontecendo na visão da NFA Advogados. Conta com o Ferrari, que é um grande especialista ali do setor, advogado, né, especialista nesse segmento, e eu coloquei a matéria dele do Estadão, que ele coloca que deve ser um grande tombo no setor aí, que o 2024 caminhava para a gente ter um possível recorde, que agora essas emissões devem cair para 50% do esperado, ou seja, um produto que era de prateleira do investidor, né, de renda fixa, não vai ter mais essas operações. Ou seja, se nada acontecer, o impacto pode ser grande ou pode ser pequeno, e ninguém, entre aspas, ninguém, alguns já estão falando, está falando nada sobre isso. Ou seja, vamos esperar até março para poder ouvir alguma coisa? Será que já pode ter algum impacto em março? Não sei. Eu acho que estou sendo um pouco pessimista aqui, sim. Esse impacto deve ser, na visão, por exemplo, do Ribeiro, é daqui 6 meses, né, não ter nenhuma movimentação, tendo essas operações que estarão vencendas. Então, teve um outro advogado, o Tadeu Bretas, colocou ali que, com certeza, o impacto será grande ali para o setor de dívida corporativa, e ele já prevê uma queda de emissões, uma drástica queda das emissões. E aí, impacto grande para a dívida corporativa. Tinha bastante empresa fora do setor imobiliário, aproveitando as concessões do CVM. Eu não acho que é concessão, não concordo aqui, acho que era a questão da regulamentação que era assim. Não entendo que era uma concessão que acabou, mas assim, uma opinião minha. E aí, para emitir esses CRIs de aluguel, e aí o pessoal via isso como uma fonte de financiamento barata. Então, ele coloca aqui que eu concordo que as operações vão ter que precisam ser revistas. E pensando aqui agora e refletindo sobre tudo isso, que valida ainda mais aquela tese de diversificação que eu sempre comento aqui, o que você vai ter que fazer é nada, né? Os gestores que se virem, eles têm esse trabalho de achar essas alternativas. Eu sei que alguns gestores já devem estar aí arrancando os cabelos, mas eu vou dormir tranquilo porque eles terão que vir com essa solução desse problema, se caso houver esse excesso de capital retornando ao fundo, e aí houver uma grande competição para essas novas operações, e aí, no fim do dia, o que a gente tem que fazer é monitorar, sabendo que existem esses riscos, e a única coisa que você vai ter que fazer é continuar fazendo a mesma coisa que você já fez, monitorar sua carteira de maneira recorrente, aí pelo menos uma vez por mês, dar uma olhada na carteira de crédito, ver se está aumentando ou não o risco, dar uma olhada no giro dessas operações, e também assistir o FIIs e Finanças. E seguindo para o nosso fechamento desse meio de mês, temos até agora aqui na minha colinha o BTRA subindo 17% até agora, esse PPR também subindo bastante, também teve um grande revés, né, durante os últimos meses, está tendo essa operação aí de subida, DEVA subindo também. Na ponta da queda, hectare caindo, quase 8%, HTMX continua caindo também, o fundo veio, né, com bastante ágio ali, agora vem mais próximo do VP. O IEC 11 caindo também 5,73%. E aí, muito mais misto em laje corporativa, né, presente tanto na alta na queda e papel também. Falando sobre o IFIX, temos o IFIX aí na média, né, ainda do mês, ainda no campo positivo, em 0,5%, sendo que os fundos de fundos são que menos valorizaram ainda nesse mês. Shopping Center vem puxando uma alta aí de 1%, aí híbrido 0,88%,
e Galpão Logístico 0,66, né? Papel 0,5% e Lajes no 0,15%. Sobre o PVP e yield que vocês gostam que eu coloquem aqui, tive a puxada de orelha por não ter o segmento corporativo, né, da última vez, mas agora estamos aqui com o segmento corporativo. O corporativo ainda está com um deságio aí de 0,78%, fundo de fundos de 0,94, papel 0,95, e aí já no campo mais próximo do PVP1, Galpão Logístico com 0,98, Shopping Center. E aí só híbrido e varejo com ágio, tomando um pequeno ágio. Se a gente olhar o IFIX, ainda temos descontos importantes, IFIX com 0,95, com 5% de desconto. PVP, papel ainda pagando 1% ao mês, o famoso 1% ao mês na média, com 12%, né, 12,2%, e aí vem varejo, fundo, híbrido, logístico, até shopping center variando de 10,5% a 8,5%, e o laje corporativa pagando menos, claro, uma situação um pouco mais desafiadora, e a gente vai falar sobre queda da Selic também, o yield do segmento de laje corporativa em 8%. E sobre os destaques de notícias que eu falei que ia trazer para você, tivemos as principais notícias que movimentou o mercado de FIIs aí, que foi o recorde do IFIX, novamente renovando mais uma máxima, e a notícia do Valor Invest é que 70% dos fundos imobiliários ainda negociam com desconto. Ele até coloca aqui, de 105 fundos imobiliários, 73 negociam abaixo do valor patrimonial, sendo que 18 apontam desconto entre 20% e 84%. Mas apesar dos descontos, especialistas alertam que é preciso entender a história por trás dos fundos. E aqui eu até coloco para você o gráfico que a gente bateu ali, 3.350 pontos. Eu vou falar bastante sobre isso, sobre a questão de valorização e o que você tem que olhar, mas antes eu fui olhar quem são os especialistas que estavam por trás dessa matéria e me deparei aqui com as aspas do nosso professor Arthur, que ele coloca justamente sobre isso que a gente estava falando. Se for euforia do mercado, vão ter inúmeras narrativas para comprar, mas nada justifica pagar 300 mil no Corolla. Se eu comprar, significa que eu fiz um péssimo negócio, porque paguei aí 3 vezes mais que o valor real do carro. Então, ele reforça a importância que o preço é primordial nessa tocada de subida aí dos fundos imobiliários. Outro evento importante que também saiu notícia foram que ganhamos mais 80 mil novos investidores em janeiro com um boletim da B3. Chegamos em 2.584.000 investidores em fundos imobiliários no Brasil, e eu fui atrás do boletim da B3 e me deu alguns insights bem interessantes, porque olhando 2023, dezembro de 2023, temos ali 2.500 investidores, ou seja, em 2023 ganhamos 500 mil investidores. Isso quer dizer que 500 mil investidores ao todo no ano, se você fizer uma conta ali de dividir por 12, dá 42 mil investidores novos por mês. Só em janeiro desse ano foram 80 mil, que foi a manchete justamente, que esse número é 2 vezes maior que a média mensal do ano passado. Se a gente continuar nessa tocada, a previsão é que bateremos 3 milhões de investidores ainda nesse ano, mais precisamente entre julho para agosto, e é muito orgulho dessa evolução de que o mercado, mesmo em queda, em alta, está ganhando muita gente. Outra notícia que me chamou bastante atenção, que também fala da máxima histórica, que é a notícia do Money Times, mas fala um pouco também sobre a questão de emissões de cotas estarem bem aquecidas. É que eles colocam fundo imobiliário, renovou a máxima histórica, beleza? Empilha aí novas vitórias e emissões de cotas aquecidas. E aí eu fui atrás dessa informação dentro do próprio site do Clube FI, você também consegue acessar. Temos aí, em primeira emissão, ofertas de novos fundos imobiliários, 8 fundos tentando captar cerca de 2,6 bilhões de reais. Então, o valor bem relevante, porque a gente tem em follow-on atualmente 15 fundos
tentando captações, follow-on, para quem não sabe, é da segunda captação para frente, 15 fundos tentando uma captação de 4 bilhões de reais, ou seja, são ofertas muito mais pulverizadas. Mais uma notícia que foi bem interessante foi sobre o crescimento do PL dos FIIs, que cresceu 25 bi e terminou aí 2023 também com a máxima de PL histórico. Foi lá no boletim da B3 também trazer esses números e a gente observa, chegamos aí dos 246 bilhões frente aos 221 bilhões ali do fechamento do mês anterior de novembro. E a gente vê essa discrepância ali, né, do valor de mercado versus ali o patrimônio líquido, que reforça ali a tese de que muitos fundos ainda estão descontados em relação ao seu patrimônio. E aqui a penúltima notícia vem uma gafe que foi muito feia, falando erroneamente sobre a transação, que pode confundir, né, os investidores de FIIs, que são mais leigos, envolvendo a transação do Credit Suisse e do Patria. Então ele coloca ali, CAD aprova a venda de fundos imobiliários do Credit Suisse para o Patria. Então, a palavra fundos, nesse caso, está errada, porque o dono do fundo é você. Você é o dono, você é o cotista, você é o dono do fundo. O Patria comprou a gestora do Credit Suisse. Então, não foi aquisição de FIIs, foi aquisição da gestora dos fundos imobiliários. E a última notícia do Bora Investir, que traz uma série de colunistas, está muito legal essa parte do Bora Investir dentro da B3. Lembrando que um dos nossos colunistas também é nosso sócio e também professor Arthur Vieira de Moraes. Mas a notícia que eu separei aqui para você foi sobre o movimento da Selic para os FIIs de tijolos. Então, o título está bem assim, Selic em queda faz FII de tijolo voltar ao radar dos investidores. Veja a perspectiva de 7 gestores e saiba como escolher quais FIIs. Bem legal o título da notícia. E aqui a gente tem a perspectiva dos 7. O primeiro, bem rapidamente, vou falar de cada um, é da Fator. Rossano colocando aqui que ele destaca a recuperação do setor de FIIs frente aí ao período de pandemia, alta de juros, e ele coloca aí esse período de estabilização com perspectiva, claro, de valorização em 2024. Ele não colocou aqui no meu resumo nenhuma aposta, mas o Rodrigo Abud, da VBI, ele fez sim, ele destacou especialmente para a queda da Selic também, mas colocou os fundos de escritórios que vão oferecer boas oportunidades aí de entrada para os investidores. Já o Fábio Carvalho do Alzirão, ele ressaltou que a taxa Selic vai impulsionar também os fundos de tijolo, mas ele também coloca ali uma aposta maior para os FIIs de logística, mas também ele comenta sobre os FIIs de escritórios. Já o Gaiad, lá da HSI, fala também dessa queda da Selic, né? Todo mundo com mais ou menos com o mesmo discurso, e ele coloca ali uma grande oportunidade. Ele destaca aqui um ponto importante para o aumento do valor patrimonial, né, desses fundos. E aqui um ponto muito importante, porque se a gente tem uma queda nessa percepção de risco futuro, para a queda da Selic, a gente tem uma reprecificação das taxas de desconto dos fluxos de caixa que são reavaliados esses fundos, e esses VPs podem sim ter um salto mais positivo em 2024, e isso abre um espaço maior aí para fôlego de crescimento também do valor do mercado secundário. Achei bem interessante esse comentário do Gaiad, essa lembrança dele. E já a Fernanda Rosalém colocou que o segmento de escritório e shopping são mais promissores. E eu achei também bem interessante, porque shopping já recuperou bastante, e ela também destacou um segmento aí de escritórios, mas todo mundo vem citando mais ou menos escritórios, mas a Rosalém colocou os fundos de shoppings. Claro, os fundos de shoppings recuperaram bastante, mas tem alguns que ficaram para trás, mas a gente sabe que tem menos fundos aí grandes que são
com relevância listados, né? Já o Mauro Lima, da Inter, gestor aí do LGCP, ele colocou que a pandemia trouxe aprendizados, né, também com a questão de juros, com questão da resiliência também, que ele comentou sobre a resiliência do segmento de shoppings nessa recuperação, e de escritórios também, que manteve ali a vacância, claro, aumentou, mas ele ressaltou que é muito importante focar na análise de portfólio. Ele colocou, foi um dos comentários que eu mais gostei, foi o do Mauro, que ele fez até uma análise de metro quadrado, que você tem transações sendo feitas ali a R$300 um metro quadrado de locação, que antes isso era impraticável. Ele foi um pouco mais detalhista ali, eu achei bem interessante o comentário do Mauro. Já o Weinstein, da Canuma, ele também deu um pitaco, mas ele colocou aqui o segmento de escritórios e residencial como um dos maiores beneficiários dessa queda da Selic ali. Então, e são áreas de exposições também, né, da gestora. Mas aí tudo bem, você pode pensar, Danilo, tá todo mundo aí, cada um defendendo, né, falando bem do seu próprio filho, mas mesmo assim temos visões que são distintas até mesmo em gestores do mesmo segmento, como eu falei aí com você, né, de cada um deles. E todos concordam que a Selic vai beneficiar, mas estamos chegando já a um ano de programa e sempre trago aqui para vocês o que realmente devemos olhar, que são as curvas longas de juros. E quem ficou esperando a Selic cair para investir, perdeu uma boa pernada. Até coloco aqui o gráfico, mas vou falar para você, quem comprou ali em abril de 23, a Selic estava a 13,75 e o IFIX estava a 2.770 pontos. Em agosto ainda do mesmo ano de 2023, a gente estava ali com a Selic também a 13,75, só que o IFIX estava com 3.200 pontos. Isso reflete uma variação aí percentual positiva de 15%. Ainda o IFIX, que é uma média burra, teve FII de laje da carteira do clube que subiu quase 40% em 2023. Selic caiu do fim do ano ali de agosto para cá, de 13,75 para 11,75, sei que vai cair mais, cerca de 5, 6 meses aí de quedas consecutivas. O IFIX foi para de 3.200 para 3.350, que é uma valorização grande, 5%. Ou seja, em comparação aos 15 que ninguém, entre aspas, ali queria investir porque estava esperando a Selic cair, perdeu essa grande pernada. Então a manchete, ela poderia até ser mais apimentada e, se fosse menos educativa, poderia ser ali que quem esperou a Selic cair perdeu pelo menos 15% de ganho ali, de possibilidade de ganho, e até 40% em alguns FIIs, inclusive de lajes que muitas pessoas ali têm algum tipo de preconceito. E você que, tudo bem, perdeu, calma, não está tudo perdido, ainda temos algumas oportunidades, várias na mesa, e a Selic vai continuar caindo, que é um cenário, uma visão, claro que é mais otimista, isso vai beneficiar os fundos imobiliários, mas você precisa entender que essa não é a única análise que você deve fazer para comprar um fundo, até mesmo porque já foi provado, se você for esperar isso, esperar a Selic toda cair para começar a investir, você vai perder ainda mais oportunidades, porque você vai comprar muito mais caro. E por isso a importância de fazer escolhas certas, e para isso o Clube FI, o research do Clube FI está aqui para te ajudar, pois a gente faz todo esse trabalho para você na escolha de carteiras, a performance da carteira do research do Clube FI foi em média 60% maior que o IFIX, então conte conosco para esta sua nova jornada. E se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu curtir, deixa o seu comentário. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, e também não esqueça de me seguir, não só no Clube FI, nas redes sociais. O meu arroba é o mesmo para todas as redes, arroba Dan Barbosa já está aqui na tela,
e até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.